Bom dia, senhoras e senhores. Estou aqui viva depois de um workshop tenso que deu problema na minha transmissão. Mas é assim, a gente gosta, né, de fazer esses negócios ao vivo. Porque dizem que ao vivo foi feito para dar errado, né? Então, mas deu tudo certo no final das contas. A turma foi linda. A gente teve uma conversa super bacana. Foi um encontro incrível. Né? Ontem, para quem não sabe, aconteceu o workshop Manual Prático do Evento Cultural. Foi muito conteúdo, passei 2 horas falando, quase que não paro mais de falar. Foi muito bacana e a turma muito generosa, participando demais. Então foi incrível, incrível, incrível. Estou muito grata, muito cansada, porque quando terminou ainda ficou rendendo um monte de coisa. E eu tô aqui só o bagaço da cana, mas vim aqui para conversar com vocês. Bom dia, Marcelo, bem-vindo. Vamos embora conversar sobre produção cultural. Ontem, quando eu estava terminando de organizar as coisas para o workshop e tal, eu estava pensando em como é que eu consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo. E aí aconteceu uma coisa super engraçada ontem, gente. Como ontem tinha um evento, né, que era o workshop, e eu precisava me dedicar muito a ele, o que foi que eu fiz? Eu comecei todas as demandas que chegavam para acontecer na quinta-feira, dia 16 de setembro, que foi ontem, eu dizia, olha, não vai dar nesse dia, porque eu vou estar cheio de coisa para fazer, por causa do workshop que eu vou ministrar nesse dia e tal. Gente, aí aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu passei o dia sem ter o que fazer. Foi muito engraçado isso. Aí teve uma hora que eu cheguei perto da minha filha, assim, ela olhou e disse, você não tem o que fazer, não é? Eu disse, não tenho o que fazer. Eu vou, sei lá, tirar as roupas do varal para ver se me distrai, porque eu tô ficando tensa, que eu tô ansiosa, a hora não chega, né? E eu não tenho o que fazer. Quer dizer, claro que eu tinha o que fazer. Se eu sentasse no meu computador e abrisse o bendito, eu ia ter muita coisa para fazer, mas eu não queria ocupar a minha mente com tantas coisas para fazer e com outros assuntos que não fosse estudar o que eu tinha que falar à noite, né? E aí foi super engraçado isso. Quer dizer, na verdade, foi um planejamento que super deu certo, né? Porque eu estava realmente muito voltada para planejar e estruturar tudo que ia acontecer no workshop. Então, eu dei conta de tudo rapidamente e fiquei com o dia livre, tranquilo, para ficar com a cabeça mais arejada também, né? E aí, pensei, então amanhã na minha live eu vou falar sobre como é que eu organizo as minhas demandas de trabalho, como é que eu dou conta de ter tanta coisa para fazer e conseguir fazer todas as coisas dentro dos prazos certinhos, né? A gente que trabalha com produção de eventos, a gente está sempre trabalhando em cima de prazos, né? Porque tem sempre uma data limite. Então, como é que eu consigo fazer tudo que tem que ser feito sem ultrapassar essa data limite? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá, gente. Se você vai montar um evento cultural ou se você vai executar um projeto cultural, você precisa saber que você vai ter muita demanda, tá? Aceita que dói menos, vai ter muita demanda e isso é normal, certo? Agora, o X da questão, o mais importante, é que você precisa se conscientizar que você vai ter que pensar de forma plural nas questões mais importantes para o seu projeto. Então, você vai ter que abrir sua mente para entender que é sim sua responsabilidade pensar de forma mais ampla no projeto como um todo. Por exemplo, você vai se preocupar em quem vai pagar esse projeto, né? Se você vai colocar em algum edital, né? Ou se tem uma empresa que está te oferecendo alguma coisa. Você vai precisar se preocupar também em como você vai executar esse projeto, né? Se você vai precisar de uma equipe, se você vai dar conta sozinho, né? Que tipo de equipe vai ser essa, caso você precise de uma equipe. Você tem que enxergar realmente a sua ação cultural como um todo, sabe? Como um bloco grande. Você precisa ter essa visão. E aí, quando você ficar bom nisso mesmo, aí ainda vai ter gente querendo que você trabalhe no evento deles, que você execute o projeto deles,
né? E aí você vai ter que gerenciar essa nova demanda também, que é você estar dentro de um projeto que não foi você que criou, mas que é você que está executando, né? Que eu adoro fazer, amo mesmo. O espirro matinal, nunca mais ele tinha chegado. Vai acontecer. Ah, meu Deus, Fabi, bom dia, que lindo! E aí, quando me perguntam como é que eu faço para organizar todas as minhas demandas, que eu acho essa pergunta muito bacana, porque essa pergunta já pressupõe a necessidade de organização. E isso já me encanta quando alguém me pergunta como é que eu me organizo, porque significa que essa pessoa está de alguma forma lembrando que tem que se organizar, né? E realmente a gente não se preocupa com as demandas, né? Se a gente ficar fazendo loucamente, alguma coisa vai dar ruim, né? Então, organizar as demandas de trabalho, organizar tudo que eu vou ter que fazer na execução desse projeto é essencial para que você consiga realizar, realmente executar o seu projeto cultural sem surtar, porque nós estamos aqui trabalhando para a sua saúde mental, nada de surtar, tem que ficar de boa na lagoa, relax, bem tranquilo, executando qualquer projeto cultural sem arrancar os cabelos. Gente, eu faço isso há tanto tempo que, de fato, é isso que acontece comigo hoje. Fazer um evento, que normalmente tem gente que fica estressado, que adoece e tal, isso não é uma realidade mais para mim. Eu não sou mais assim. Eu era no começo, porque eu tinha muitos medos, sabe? Eu tinha muito medo de errar, medo de não dar certo, medo de esquecer alguma coisa. Eu tinha muito esses medos comigo e hoje eu não tenho mais, porque hoje eu tenho um método, né? Você vence esses medos através de sistema de segurança, ou seja, cria um método que te dá essa segurança, né? Eu fiz isso, criei um método que eu aplico nas minhas execuções de projeto, né, nos meus eventos culturais, e eu aplico esse método e aí eu não tensiono, não tem perrengue, tá? E aí, gente, essa necessidade de organizar as demandas também é importante para que você consiga visualizar os seus compromissos, enxergar tudo que você precisa fazer, né? Às vezes a gente tem tanto contato com tanta gente e tem tanta demanda, solicitação de trabalho, nossa, adoro agenda cheia, né? Que se você não organiza realmente de fato, você não consegue nem enxergar que sua agenda está cheia, sabe? Você começa a pegar um monte de trabalho, você fica, ah, meu Deus, está chegando um monte de trabalho, que maravilha, que bom. Aí você começa a pegar um monte de trabalho e você não se dá conta que esse trabalho, você está lotando a sua agenda de uma forma que você não vai dar conta de verdade. Você não vai conseguir fazer tudo. Então, é muito importante que você organize as suas demandas até para enxergar se a sua agenda já está cheia ou se você pode aceitar outros trabalhos, certo? E isso vai, assim, se você está com o seu tempo todo tomado, eu acho que você vai precisar de ajuda, né? Assim, quando a gente fala assim, eu tenho cuidado para não lotar a sua agenda inteira. Na verdade, o que eu estou querendo falar para você é que se você encher a sua agenda e chegar mais demanda, você vai precisar de gente para fazer as coisas junto com você. Não adianta você imaginar que você vai conseguir fazer tudo sozinha, certo? Então, chama alguém para te ajudar. Se você acha que tem capacidade de aceitar os trabalhos e delegar as coisas para outras pessoas, comece a criar a sua equipe, tá certo? Vai se espalhando e entregando as demandas para as outras pessoas também. E aí, quando você organiza suas demandas, você consegue organizar também o seu tempo livre. Ai, que maravilha! Você vai entender se você vai precisar trabalhar no final de semana, né, dar aquelas viradas, ou se você vai poder ficar em casa maratonando Netflix bem tranquilo. Mas bora agora para o jeito de fazer. Como é que eu organizo de fato as minhas demandas, tá? Eu gosto de ter um planner. Cadê ele? Tá aqui. Deixa eu mostrar para vocês como é que eu faço. Eu gosto de fazer isso, ó. Tá vendo isso aqui? Então,
aqui é como eu organizo o meu dia. Eu sou uma mulher de listas, né? Eu listo tudo, né? Eu adoro listas, então não ia ser diferente a minha forma de organizar. Então, logo de manhã, ou às vezes no dia anterior mesmo, eu organizo a lista do que eu tenho que fazer no dia. E vou cumprindo essa lista, certo? E a estratégia que eu uso para aceitar as demandas também é uma coisa interessante, né? Eu faço o meu planejamento todo, então eu sei o que eu vou fazer em cada dia, mas de repente vai chegando mais trabalho. E aí, quando eu vou combinar realmente, quando eu estou combinando com essa pessoa que está me pedindo um trabalho e tal, e eu combino com ela bem certinho exatamente o que eu vou entregar, certo? E eu também dou a real, né? Às vezes você tá lotado de trabalho, tá cheio de coisa, e aí eu dou logo a real, eu digo assim, olha, eu tô trabalhando em tal projeto até o dia 15, então antes disso eu não consigo pegar no seu projeto, tá certo? Tudo bem, a gente tem tempo para isso, tudo bem, não tem problema. Porque até acho que isso demonstra para a pessoa que eu tô organizada, né? Demonstra para a pessoa que que eu me preparei para isso, né? Tô me preparando direitinho e não vou deixar ela na mão, já que eu não estou deixando o outro cliente na mão para passar lá na frente, né? Então é importante a gente deixar isso claro para o cliente, né? Olha, a minha agenda tá cheia, mas eu tenho espaço para você, mas o espaço que eu tenho para você é somente a partir do dia tal. Dá essa real que não vai doer não, tá? Você não vai perder o cliente por causa disso. E se o cliente disser assim, olha, eu só posso se a gente começar antes, aí ele vai ter que procurar outra pessoa se você realmente não puder, entendeu? E aí, gente, eu acho que a minha maior aliada nisso tudo é de fato a disciplina, né? O que é disciplina? Disciplina é a capacidade de cumprir regras. A gente cria as regras pra gente e a gente mesmo cumpre, certo? Mas essas regras, elas não são uma coisa chata, burocrática. Elas são, na verdade, a forma que você tem de fazer com que as coisas aconteçam corretamente. Por exemplo, se você determina que na hora de você arquivar de você guardar um arquivo, você vai colocar sempre dentro da pasta do projeto, e se for da prestação de contas, dentro da pasta de prestação de contas do projeto. Quando você determina essas coisas e você começa a realizar, a executar, o que vai acontecer? Sempre que você estiver precisando de algum documento desse projeto, vai estar lá guardadinho naquela pastinha, né? A disciplina, ela ajuda na organização, tá bom? E aí a gente realmente vai precisar ser disciplinado com relação às nossas demandas, certo? Por exemplo, uma das coisas que eu sou disciplinada é se por acaso eu anotei na lista do dia que eu tenho que fazer aquela demanda, eu vou lutar até o fim do dia para que aquela demanda realmente esteja concluída, esteja feita, resolvida, certo? Porque dessa forma eu não atraso o meu processo, eu não perco de vista o meu processo como um todo, tá? Então, na hora que você levantar todas as demandas que o seu evento precisa que sejam feitas, distribuir essas demandas nos dias é super importante, né? Que aí você entende se você vai dar conta de tudo sozinho ou se você vai realmente precisar de ajuda. Porque assim, vai ter um evento. O evento precisa que você execute várias demandas, mas o evento tem uma data para acontecer, né? Então eu vou distribuir essas demandas ao longo do tempo até aquela data. E você vai ter que fazer isso com clareza e honestidade com você mesmo. Não adianta você colocar um monte de demanda no seu dia que você não vai dar conta, entendeu? Aí você tem que saber exatamente sua capacidade de trabalho para você distribuir essas demandas, né, até aquele dia. E aí você vai enxergar assim, vai dar para fazer, sim, vai dar para fazer até lá, tá tudo tranquilo. E tem uma outra coisa, gente, que é essa capacidade que a gente vai ter que ter de corrigir o curso das coisas, sabe? Quando você distribuir as demandas, aí tá lá, né? Não, tal dia eu vou fazer tal coisa. Só que aí o dia acabou, você não conseguiu concluir. E aí você tem que entender que essa demanda vai passar para o dia seguinte. E você vai precisar entender
Quanto tempo de fato você está gastando para fazer as coisas? E isso, gente, a gente só aprende realmente no campo de batalha, entendeu? Só quando a gente vai fazendo é que a gente vai olhar e vai dizer, não, isso aqui eu gasto, não vou, eu gasto uma horinha para fazer isso, ou não, isso aqui eu gasto o expediente inteiro, porque demanda, dá muito trabalho, dá tempo, toma tempo mesmo. Aí você vai aprender a distribuir isso. Ao longo do processo, se você vir que está ficando muito atrasado, pede ajuda, bota um assistente, para você não deixar furo na sua produção, tá certo? Ah, tem outra coisa, gente. Não adianta você fazer a lista de tudo que você precisa fazer e encostar ela bem para ali, né? Aí você vai realmente perder alguma coisa, deixar sem fazer. Tem que ficar de olho todos os dias. E eu tô falando isso, gente, porque às vezes eu faço isso. Eu faço a lista e esqueço dela. E não pode acontecer. Não pode acontecer. Você tem que ficar se lembrando disso. Olha, presta atenção na lista. Veja lá se está fazendo tudo que você tem que fazer. Mas é que a gente às vezes é engolido pelo dia, sabe? Pelo dia a dia, pelas coisas que vão acontecendo. E aí, por isso que eu falo de disciplina, sabe? Porque acho que você é seu chefe. E nesse momento você tem que dizer assim, e aí, Carlinha, tá olhando sua lista? Um perigo dessa estratégia também é fazer uma lista grande demais, sem levar em consideração o tempo que cada demanda dessa vai levar. E quando eu caio nessas armadilhas, o que acontece é que eu termino o dia devedora. É horrível. Eu acordo devendo, sabe como é? Aquela sensação ruim. Isso dá uma ansiedade enorme em mim. Eu fico super ansiosa, é muito ruim. Então eu tenho muito cuidado com isso. Na verdade, quando eu estou fazendo minhas demandas, minhas listas de trabalho, eu procuro ser generosa comigo. Eu realmente procuro colocar poucas demandas no dia, porque eu sei que pode dar errado, né? Assim, alguma coisa pode demorar mais do que o normal. E eu sei também que imprevistos acontecem, né? E ao longo do dia você tem um telefonema que vai tomar mais tempo, você tem uma documentação que você vai ter que mandar urgente de hoje para hoje mesmo. Acontece isso, então você precisa deixar horários livres no seu dia para você não se sufocar demais, tá certo? E então cuidado aí na hora de programar o seu dia, tá? Um outro perigo é assumir mais funções do que você dá conta, né? Mas caso isso aconteça, e acontece às vezes a gente se perde e realmente se compromete com mais coisa do que a gente tem condição de fazer, mas na hora que você perceber, chama alguém para te ajudar, chama um assistente e redistribui essa demanda, né? Ou se for o caso, altera a data limite, se você puder, se for, às vezes não é possível, né? Mas se você puder alterar a data limite, você altera, né? Você só não vai ignorar o fato de que você não está dando conta das suas funções da produção ao longo do dia. Bom dia, Virgínia, bem-vindo. Vamos conversar sobre produção cultural? Vamos conversar sobre execução de projetos e eventos culturais? Vamos lá. Hoje eu estou falando de demandas. Como é que eu faço para dar conta de tanta demanda nessa minha vida louca de produção, tá? E tem uns segredinhos, mas não é muito difícil, não. Acho que o mais importante de tudo, realmente, é a gente ter disciplina, sabe, gente? E aí, tem momentos que a demanda é tão grande que a gente trava. Sabe como é? Sabe quando você tem tanta coisa para fazer que tudo que você consegue fazer é nada? Não tem esse momento? E aí, é impressionante. Quando você tem um volume muito grande assim, a procrastinação bate na sua porta. Procrastinar é essa capacidade que a gente tem de empurrar as coisas para frente. Não, daqui a pouco vai dar tempo. Né? Não, edital só encerra mês que vem. Não, eu só tenho que entregar a prestação de contas daqui a uma semana. E aí a gente vai empurrando para frente, porque a gente está com tanta demanda que é como se a mente da gente estivesse meio suja, poluída, sabe? Não funciona direito. E aí eu uso a minha velha técnica incrível de distribuir essas demandas. O que é que eu faço? Ao invés de enxergar uma grande meta, digamos que seja uma prestação de contas do seu projeto, tá? A meta é essa, eu tenho que entregar a prestação de contas do projeto. Aí eu não consigo nem sentar para fazer a prestação de contas. Ao invés de eu enxergar dessa forma, digamos que eu tenha 15 dias para entregar essa prestação de contas. O que é que eu vou fazer?
Eu vou anotar na minha listinha de demandas do dia, assim, segunda-feira, hoje eu vou imprimir todos os extratos da conta. Acabou minha demanda de prestação de contas de hoje. Terça-feira, hoje eu vou identificar no extrato quais foram os pagamentos feitos. Acabou minha demanda de hoje. Quarta-feira, hoje eu vou conferir se tenho todos os documentos de todos os pagamentos que foram feitos. Acabou. Assim você vai distribuindo, ao invés de você criar uma meta gigante que é eu tenho que entregar a prestação de contas, você vai enxergar só aquela coisa pequenininha. Né? Hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, um dia de cada vez. E aí você consegue sair do lugar, você consegue fazer, você consegue superar essa vontade de empurrar para frente, tá? E se você acha que você não é organizado, eu te digo que tudo na vida é questão de escolha. Tem um amigo que me diz assim, genética não é destino, tá? Então você precisa tomar a decisão de ser uma pessoa organizada. E isso é possível e é necessário para você ter uma vida tranquila e ok fazendo produção de eventos, porque evento é uma coisa muito plural. Você vai precisar que a sua mente esteja pensando em muitas coisas ao mesmo tempo. Se você não se organiza, você se perde. Deu uma travadinha? Voltei. Se você não se organiza, você se perde. Então, é importante que você entenda que é necessário você se organizar, tá? Ser organizado nada mais é do que colocar tudo no seu devido lugar. E aí você vai saber onde é que está cada coisa. Ser organizado é basicamente isso. Se você focar nisso, tudo vai ficar mais fácil, tá? O resto vem de brinde. E se você acha que nunca vai ter problema de ter tantas demandas, eu vou te dizer que elas chegam que você nem vê. Em alguns momentos da minha vida, eu tinha uma super demanda e eu não estava fazendo nada para mim. Às vezes a gente lota a nossa agenda para ajudar os outros. Veja só que coisa perigosa. Tem que ter muito cuidado com isso e entender que tudo que a gente se compromete que vai fazer ocupa o nosso tempo. Então, às vezes, tem aquele amigo que te chama para dar uma força no projeto, né? E aí tem outro amigo que te chama para dar outra força no projeto, e outro amigo que te chama para dar uma força no projeto. E você fica sem tempo até para trabalhar, né? Então você precisa ter realmente disciplina com relação a isso, tá bom? E quando você se comprometer com as pessoas, você deixar claro para elas que tipo de tempo e dedicação você vai dar, tá bom? Para você não se enrolar. Mas, gente, eu acho que o mais importante da gente entender hoje é que todo compromisso deve ser cumprido, tá? Então, talvez a forma mais errada que tem, assim, para você gerenciar a sua demanda é escolhendo o que você vai fazer. Não é que eu vou escolher qual é a demanda que eu vou fazer. Eu tenho que cumprir tudo. Eu tenho que entregar tudo. Eu tenho que suprir a expectativa de todo mundo que combinou as coisas comigo, tá bom? E com você mesmo, né? Porque em muitos momentos a gente está trabalhando com a gente somente e assim a gente vai distribuindo as demandas da gente não para as pessoas, mas para o seu horário, para o seu dia. A gente pega as demandas, distribui nos dias para a gente entender como é que a gente vai fazer. E aí você realmente precisa ser o seu chefe, né? Tomar conta de você e ver se você está fazendo de fato o que você se propôs a fazer, para não deixar ninguém na mão e não ter furo nos seus projetos, nos seus eventos, tá certo? Gente, a forma certinha que a gente tem para gerenciar as demandas dos nossos eventos e projetos culturais é sempre visualizar todos os trabalhos que você está fazendo no momento, tá? Tenta enxergar isso de forma muito clara. Eu sou mulher de listas, então adoro uma listinha, né? Então, cria listas diárias de trabalho para você entender como é que o seu dia está se comportando, que tipo de demanda você tem que fazer. Ah, e tem demanda que a gente faz todo dia, né? Tipo live, eu faço todo dia. Mas quando eu termino essa live aqui, eu tenho que subir essa live para 3 plataformas. E quando eu vou subir essa live para 3 plataformas,
eu tenho que fazer capa para esse material, para esse conteúdo. E isso toma tempo. Então, você precisa programar tudo o que acontece, inclusive aquelas coisas que você faz todo dia, que parece que para você não toma mais tempo. Então, eu sei que pelo menos até umas 9h30 da manhã, eu não posso fazer outra coisa a não ser trabalhar em cima desse conteúdo, entendeu? E eu fazia também, depois que terminava aqui, eu pegava esse conteúdo e dividia ele, fazia ele em vídeos menorzinhos para distribuir para vocês. E agora tem uma pessoa que faz isso, graças a Deus, que faz isso para mim. Mas olha, eu tinha mais esse tempo durante o dia que eu precisava ocupar, que eu ia ocupar o meu dia. Então, isso entra lá na minha lista diária, tá lá, repetido todo dia que tem que fazer isso. Porque eu preciso lembrar que eu tenho o dia ocupado até determinado tempo, tá certo? Então, só resumindo um pouquinho, o ideal é que você enxergue todos os trabalhos que você tem, pegue esses trabalhos, distribui todas as demandas que você vai precisar fazer ao longo dos dias. Então coloca nos dias todas as demandas que você vai precisar fazer, pega as suas grandes metas e transforma elas em pequenas metas, em metas bem curtinhas, pequenininhas. Né? Bota, não, para chegar ali eu tenho que dar vários passos pequenininhos. E aí você lista passo por passo, distribuído nos seus dias, que vai doer menos, você vai se cansar menos, né? Você vai conseguir fazer o que você está empurrando para frente, tá? Entenda que se você, depois que enxergar tudo isso, você chegar à conclusão que essa demanda é muito grande para você, você ou muda a data limite se você tiver condição de fazer isso, ou pede alguém para te ajudar, chama um assistente para trabalhar com você. Alex está falando aqui, parabéns pelas lives, aprendendo muito, já sou teu fã. Ai, que fofinho, obrigada, que bom, eu fico muito feliz quando vocês falam isso, porque não é moleza você acordar todo dia e ter que criar um conteúdo novo, né? Então, se você quer ajudar, Alex, faz pergunta, ou dá um tema, só me dá um tema que eu falo aqui para vocês, que eu vou adorar, tá bom? Obrigada. E aí, gente, você só não pode assumir fazer alguma coisa e não fazer, tá? Cuidado com isso. Ele tá falando outra coisa aqui. Ele tá dizendo, ótima trilha sonora, meu marido estudando piano. Todos os dias ele é maestro e ele fica tocando as músicas completamente malucas ali, porque ele fica lendo a música com várias claves, sabe? A mesma música com 4 claves, então fica uma coisa completamente estranha. São exercícios, na verdade, né? Porque como ele é maestro, quando ele vai reger, ele lê várias claves de uma vez, né? Então ele precisa estar sempre exercitando isso e exercitando essa capacidade de leitura rápida, né? E não pode parar. É como um atleta, né? Que se parar uma semana, já cai o rendimento. Ele tem que sempre estar estudando. É isso aí, faz parte. E aí todos os dias aqui nessa casa tem 3 horas, pelo menos, de piano garantido, tá? Os vizinhos devem adorar, porque é sempre a mesma música e às vezes essa música doida. Voltando para o nosso assunto, né? Acabando do recreio, tá? O que você não pode fazer é assumir que vai fazer e não fazer. Não se iluda. No dia do seu evento, o furo vai estar lá e é você que vai ter que resolver, é você que vai ter que tapar esse buraco, tá certo? Muito cuidado com isso. Alex está falando mais aqui, vamos lá. Ele falou assim, muito bacana esse conteúdo, tenho bastante curiosidade na área de produção, ainda mais depois da Audi Blanc. Pois venha pra junto, viu? Venha pra junto. Olha, eu vou te dar uma dica. Tá aberta a inscrição para o curso Produção Sem Complicação. Não sei se você estava no workshop de ontem e eu mandei essa oportunidade. Se por acaso você não estava lá no workshop, fala comigo no direct que eu te mando as coordenadas do curso, tá? Não perde não, porque esse é completão, mais de 50 aulas. Imagine, né? Vai sair fazendo tudo mesmo. Gente, vou para a dica prática do dia para encerrar a nossa conversa. Para que você se acostume realmente com esse processo, comece a listar o que você tem que fazer no dia, né? Então, já escolhe o seu caderninho como planner.
Se você tiver uma coisa linda dessas, aí vai ser melhor. Nem todo mundo tem, mas separa um caderninho ou uma agenda e já começa a listar as suas demandas diárias, tá? E aí todos os dias, antes de você começar a trabalhar, você já faz a lista do dia que você precisa cumprir. Ou você pode fazer no final também, que não tem problema. Tudo que você vai fazer no dia seguinte, tá? Mas vai exercitando isso e aí daqui a pouco isso vai virar uma prática e você vai ter... Na verdade, hoje eu não consigo mais começar o dia sem fazer isso, né? E aí você vai ter controle de tudo que você tem que fazer no seu dia, sem deixar nada de fora. Que esse é o maior perigo, é a gente esquecer de alguma coisa, deixar passar uma data, né? Estourar um prazo, você não quer isso. Então, para você não perder de vista, você coloca tudo isso anotadinho no seu planner, coloca tudo anotadinho na sua agenda, deixa tudo bem certinho, dia por dia, já vai exercitando a partir de agora, que quando você começar a fazer o seu evento cultural, você já vai ter essa prática, tá certo? Então, e aí você coloca tudo mesmo. Por exemplo, no meu eu coloco que eu tenho live para fazer de manhã, que eu tenho que subir as lives, fazer as capas, né? E aí eu coloco também que, por exemplo, eu tenho psicólogo hoje. Ou eu tenho alguma coisa assim que vai ocupar algum espaço no meu dia, porque eu preciso visualizar todas as demandas que eu tenho no dia, as que são do trabalho e as que não são do trabalho, né? Se vai ocupar o meu tempo de trabalho, precisa estar ali para eu entender que eu não posso marcar naquela data mais coisa ainda para fazer, entendeu? Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, organize as suas demandas, tá? Se você vai fazer um evento, só vou dar um resumo geral. Se você vai fazer um evento cultural, você precisa entender todas as demandas que ele vai ter. Tudo que você vai precisar fazer para que esse evento cultural aconteça. Quando você enxergar todas essas demandas, você vai ficar super com preguicinha, porque acaba sendo uma meta enorme, né? Nossa, eu tenho que fazer aquele evento. Ao invés de você enxergar isso como essa meta lá longe, você vai enxergar todos os pequenos passos que você precisa dar. Então, digamos que você precisa ligar para os fornecedores, você precisa contratar os fornecedores, você precisa combinar os horários, você precisa reservar o teatro, né? Você vai listar tudo que você tem que listar, que eu chamo de pequenos passos. E esses pequenos passos você vai distribuir ao longo dos dias que você tem até chegar no dia realmente, sua data limite, o dia que encerra o seu prazo, certo? Se você distribuir dessa forma, você vai ter mais tranquilidade para fazer e você vai também conseguir enxergar todas as demandas que você tem no dia. Então, crie o hábito de listar o que você vai fazer no dia para você entender tudo que você precisa cumprir dentro daquele prazo. E também para que você de fato consiga cumprir e lá na frente, quando você chegar lá no final da caminhada, não tenha nenhum furo, você não tenha deixado de dar nenhum passo, porque não lembrou que não tinha, que não lembrou do passo, né? Então você vai lembrar de todos os passos, porque vai estar tudo anotadinho lá, bem certinho, bonitinho e organizado, tá bom? Essa foi a minha dica de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro, eu sou produtora cultural e todo dia às 8h30 da manhã eu apareço aqui para falar como é que faz para você fazer um evento cultural sem perrengue, tá bom? Beijo enorme, muito obrigada pela companhia. Amanhã, 8h30 da manhã, eu tô aqui de novo. Eu sei que você tá pensando assim, mas amanhã é sábado. Então, a pessoa não vem no sábado também? Eu só paro no domingo. Amanhã eu tô aqui, beleza? Quer ajudar a fazer o conteúdo? Me manda o tema que você quer conversar ou me manda uma dúvida, faz uma pergunta que eu vou adorar. Beijo enorme, até amanhã.